7. Glória a Deus. Aqui nós vamos encontrar a igreja. Quando os irmãos encontrarem, fiquem de pé. Nós vamos ler alguns versículos. E esse texto, Tiago está falando para nós sermos pacientes, para nós termos perseverança, para nós aguardarmos com paciência, porque Cristo vai vir, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Glória a Deus. E eu fico imaginando que Cristo vai voltar no tempo dele, talvez para ele estar esperando, talvez o meu filho, o teu filho, o teu marido, a tua esposa, se render para ele. Mas nesse tempo, muitos que estão na caminhada vão ficar para trás. Muitos que estão caminhando vão desistir. Você está vendo como que é o negócio? Muitos que estão em 10, 15, 20 anos vão retroceder. Não vão ter a paciência para esperar. Então mostra que aquela pessoa não estava. E aquele que às vezes bagunçou a vida toda, vai chegar o momento dele se render a Cristo no momento da vida de Jesus. Está entendendo, irmãos, como é o negócio? Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, isso aí não tem jeito. Daqui a pouco você vai ver se entender a Jesus Cristo. Aos olhos dos judeus, Paulo não tinha jeito. Foi o maior dos apóstolos. Então não olhe para uma pessoa com olhos ou com sentimento que aquela pessoa não tem jeito. Tem, para Jesus tem. Tá? Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ao versículo 12 diz: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Amém? Amém. Pai querido, obrigado por tua palavra. Espírito Santo, nós estamos aqui, meu Deus, para ouvir o Senhor falar. Nós queremos ouvir tua palavra em nossos corações. Fala conosco, Espírito Santo. Fala com a tua igreja, Pai. Fala com a tua igreja, meu Deus, através da tua palavra, que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar aqui, irmãos. Irmãos, esse texto que nós lemos nos ensina a paciência, a perseverança diante das dificuldades, diante das lutas, diante das adversidades. E é interessante que Tiago usa a metáfora do lavrador que espera com paciência pela colheita a vinda das chuvas. E também Tiago exorta cada um de nós a fortalecer os nossos corações, pois a vinda de Cristo está muito próxima. Então, igreja,
É isso que Tiago está nos orientando, a ser pacientes, a ser perseverantes. Talvez essa cadeira do teu lado vazia te incomoda. Incomoda. Onde está meu irmão? O que ele está fazendo? Será se desistiu? Será se parou? Será se não vem mais? Mas Tiago está dizendo para nós, paciência, persevere. Nós precisamos perseverar, irmãos. E eu aprendi uma coisa, irmãos, eu sempre falo, eu não sofro mais, irmãos. Eu tenho que olhar para Jesus Cristo, como todos nós temos que fazer isso. Eu tenho que perseverar nessa doutrina, nessa palavra. A salvação é individual. Nós temos que mostrar para os irmãos dentro da palavra que nós temos que perseverar, temos que ser fervorosos, não podemos desanimar, não importa a luta que nós estamos enfrentando ou passando por ela. Tiago está nos orientando aqui, nos exortando a fortalecermos a nossa fé, porque Cristo está voltando. E nós já estudamos outras vezes que muitos que estavam perseverando desistiu, desanimou. Não está mais aquele crente fervoroso, não está mais aquela pessoa avivada, está morrendo aos poucos. Está morrendo aos poucos. E acaba morrendo aos poucos. Você está entendendo? Nós precisamos, irmãos, estar unidos assim, ó. Imagina que Miro resolve ficar lá em Jundiaí, mas a Eva e a Vera, só eles lá. É errado? Não é errado. É pecado? Não é pecado. Mas vai chegar um tempo que Miro vai murchar. Porque é difícil você perseverar. Sem a união, sem o corpo, sem a igreja, é difícil. Eu vou fazer uma pergunta. Ailton e Cristina, vocês perseveram na doutrina na sua casa? Vocês conseguem firmar um propósito? Vamos? Todo dia esse horário, ou toda semana esse horário, a gente vai perseverar. Você vai no primeiro dia, na segunda, daqui a pouco você começa a desanimar. Vamos deixar para outra semana? Vamos fazer essa leitura amanhã? Hoje eu estou cansado. Vamos deixar para amanhã? Aí amanhã vai passando e não faz. Você está entendendo? Almiro, vamos lá, vamos. Campinas está longe, vamos se reunir aqui. Aí começa a empolgar. Hoje ele vai, amanhã a irmã Vera não está bem, vamos deixar para a semana que vem, que a sua mãe vai estar melhor, ela está com a gente. Aí vai esfriando. É por isso que a Bíblia fala do corpo. É por isso que a Bíblia fala da igreja. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que estar congregando. Por isso, irmãos. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos nos fortalecendo. O irmão dá um abraço. Você tem um tempinho para conversar com o irmão. Às vezes você desabafa com o irmão. Pede uma oração específica para o irmão. O irmão ora por você. Você está vendo os irmãos estão bem. A igreja é um corpo. É isso. Glória a Deus. É isso que nós temos que ser. Glória a Deus. Ninguém consegue. O Lucas lá na empresa dele, você consegue trabalhar só, Lucas? Você tem uma equipe, você tem gente que está orientando. Nada sai da cabeça dele, a não ser que tenha um projeto, um desenho, um molde, alguma coisa. Assim é nós, irmãos. Nós não conseguimos andar sozinhos, não. Não adianta. Tem que ter pessoas que não é parente. Tem que ter pessoas que não é pessoas parente. de fora. É exatamente. Exato. Tá? Então, irmãos, nós precisamos estar juntos. Olha lá, quarta-feira lá em Goiatuba, vocês viram no grupo. Quantos irmãos estavam ali? Está aumentando, né? Está aumentando. Glória a Deus. E vai aumentar. Glória a Deus. Porque é a palavra de Deus. É o Evangelho de Deus.
tem que ser pregado. É irmãos que Deus está trazendo, que está colocando pessoas que não têm interesse nesse mundo, não têm interesse nesse mundo, a não ser no Evangelho da palavra. Aí Tiago, ele voltando aqui, irmãos, para o versículo 7, Tiago está dizendo aqui, ó: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Olha o que é que Tiago está dizendo para nós, que nós temos que ser pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas quantos não estão sendo pacientes? Tem muitos irmãos que não estão tendo essa paciência para esperar. Ah, não, está demorando. Ah, não, vou para outra igreja. Ah, não, a igreja de Campinas é muito parada. A igreja de Campinas é pouca gente. A igreja de Campinas é não sei o quê. As pessoas não estão tendo paciência. Muitos estão buscando oba-oba, muitos estão buscando holofotes, muitos estão buscando painéis elétricos gigantes, bandas, instrumentos. Muitos estão buscando multidões, mas muitas igrejas estão sendo como um shopping. Muitas igrejas estão vivendo de local dos VIPs, aonde o pobre é separado do rico, aonde tem uma água mineral para o rico e uma água de torneira para o pobre. Dentro das igrejas está assim. Muitos estão fazendo isso. Mas muitos que estão tirando o foco do Evangelho estão caminhando para isso. Se você ler a Bíblia aqui, você nunca vai ver multidões servindo a Jesus Cristo. No tempo de Jesus não tinha multidão. Quando a Bíblia diz que tinha lá 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, ali não era tudo crente, não. Ali só queria pão e peixe e ver milagres acontecer. Jesus falou assim: olha, eu não curei mais porque vocês não têm fé. Então, se você vê, fala no Evangelho, quando Jesus ressuscitou, muitos poucos cristãos estavam lá. Então as pessoas, aquela multidão, que Jesus fez a multiplicação, ali o povo queria ir era comer pão, ali o povo queria comer peixe, ali o povo queria levar o paralítico para ver acontecer o milagre. Mas foi muito pouca gente no tempo de Cristo que se converteram. Muito pouca gente. Se você vê Atos dos Apóstolos, a igreja se reunia em casa. Naquele tempo não tinha casa grande, não, irmão, eram casas bem pequenas. Eram as casas pequenas porque os irmãos eram muito simples. Se reunia grupo nas casas. Era como nós estamos aqui hoje. Aí de repente nós olhamos no YouTube, aí vemos aquelas megas igrejas. Poxa vida, que igreja bonita. Aí você vai para lá, irmãos. Aí você fica lá 6 meses, 4 meses, 1 ano, o pastor não sabe nem onde você é. Você está entendendo? Você é mais um no meio daquela multidão. Mas Tiago está dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. As coisas de Cristo eram muito simples. Jesus vivia numa simplicidade. E ele não prometeu nada daquilo que Satanás prometeu para ele. Ele não prometeu nada disso para ninguém. A promessa de Jesus foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Agora, se Cristo quiser te prosperar, Ele vai te prosperar. Se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele quiser te fazer um milionário, Ele vai fazer um milionário. Só que a promessa dele, irmãos, é nós perseverarmos nele. Ele pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Glória a Deus. Ele pode realmente te fazer um mega empresário. Porque sabe o teu coração e sabe que aquilo que Ele vai te dar, você vai investir na obra dele, no reino dele. Ele sabe disso. Ele sabe que você não vai guardar, não vai reter. Ele sabe que aquilo que você não vai gastar, a não ser com pão, ajudar a obra dele a expandir,
Aí ele continua dizendo no versículo 7: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Imagina um lavrador, irmãos. Ele sabe o tempo de plantar, ele sabe o tempo da chuva, e geralmente quando ele planta é na temporã, é na primeira chuva. Choveu, opa, ele fala assim: agora é hora de plantar, porque depois vai vir a seródia, a chuva depois. Aí ele dá o exemplo, ele faz essa metáfora aqui, irmãos. Ele dando o exemplo que nós temos que ser como o lavrador. O lavrador, ele não planta hoje para colher amanhã. Ele planta hoje, ele espera a chuva, ele põe o trabalhador para começar a tirar aqueles matos que vai crescendo, que geralmente cresce primeiro do que a plantação dele, a erva daninha, o mato, o capim que vai embrejando, que vai crescendo. Então ele vai tendo cuidado com aquela lavoura. Assim ele está dizendo que nós temos que ser como esse lavrador, nós temos que ter paciência para esperar essa planta crescer, até produzir. Quantos meses não é? Quem plantou milho aqui sabe, milho no mínimo é 6 meses, né? Para produzir a espiga de milho. Mas nesses 6 meses, você já capinou, você já colocou um adubo, já colocou talvez um veneno, já fez um monte de coisa para esse milho crescer e produzir. Então Jesus está dando esse exemplo que nós temos que ser como esse produtor, esse lavrador. Espere o tempo, irmãos, mas com paciência. Não desanime, não retroceda, não olhe para conversas paralelas, não dê ouvido para quem está desanimado, não dê ouvido para quem não quer caminhar com Cristo, não dê ouvido para quem não quer andar com Cristo, irmãos, porque muitos estão desanimando. Quantos de vocês já recebeu o convite? Vamos lá para a minha igreja conhecer? É uma bela igreja, cadeiras puxadas, painel, som, tudo. Quantos de nós já recebemos convite assim? Todo dia recebemos convite assim. Aí nós vamos se tornar irmãos. Aí você chega lá, vê aqui tudo bonito, tudo maravilhoso, e às vezes a gente não se adapta às pessoas, talvez, o ambiente, a palavra, sabe? Porque nem todo lugar você se adapta, é igual um trabalho. Nem todo trabalho você se adapta com ele. Poxa vida, estou num ambiente que eu não estou gostando. Assim é quando nós tomamos decisões que queremos às vezes alimentar só o nosso ego, só a nossa vontade. Mas Jesus está dizendo que nós temos que ser como esse lavrador, irmãos. Tenha paciência, que Jesus está voltando. Tenha paciência que o Senhor vai voltar, vai buscar essa igreja, vai nos buscar. O Senhor, irmãos, Ele vai vir. Ele prometeu que viria, mas Ele prometeu e falou para os discípulos: eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. É isso que Tiago está dizendo aqui para nós, irmãos, que as chuvas antes e depois nós temos que esperar ela chegar na nossa vida. É demorado, irmãos. É demorado o lavrador colher a soja, é demorado o lavrador colher a pera, é demorado o lavrador colher a laranja, a maçã. É um tempo de espera. Enquanto ele dorme, muitas das vezes a lagarta está comendo lá na roça. Enquanto ele está esperando, né, as pragas estão colhendo, comendo a lavoura dele. E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes, os bichos estão entrando no nosso meio, as lagartas estão entrando, as pragas estão entrando e querem comer a lavoura do Senhor. E se nós não tivermos o discernimento, nós vamos deixar esses vermes entrar no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma e tirar o nosso foco. E tirar o nosso foco. O que nós precisamos, igreja,
é simplesmente ter paciência. Simplesmente esperar o tempo chegar. É o tempo de Deus, irmãos. Nós não precisamos de um lugar de fé bonito. Nós não precisamos de lugares. Se nós tivéssemos condições para melhorar, muita coisa, melhoraria. Mas isso não é o ideal. Isso não é. O que importa, irmãos, é nós estarmos alimentados dessa palavra. Glória a Deus. Uma lavoura, irmão, ela pode ser grande como for. Mas se o lavrador não cuidar dela bem cuidado, não vai adiantar eu ter 2, 3 hectares de terra plantada de feijão. Se eu não adubar, se eu não cuidar, se não tiver a chuva no tempo certo, se eu não pulverizar, se eu não passar um remédio, alguma coisa ali, para eu ter realmente, no final, eu colher os frutos que eu preciso. Assim é a nossa vida na igreja. Assim é a nossa vida com Cristo. Se nós não tivermos a nossa vida preparada, adubada, regada, cultivada, irmãos, nós não vamos estar bem em lugar nenhum. Não é o lugar, às vezes é nós. Você pode estar num ambiente confortável com ar-condicionado, mas se o teu coração não estiver ali, meu irmão, não adianta. É nós. Olha para a vida dos discípulos, olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida daqueles homens, qual era o luxo que aqueles homens tinham. Nem na época, eles tinham o luxo da época, irmãos. Você está entendendo? Nem na época, porque na época tinha luxo. Na época tinha o luxo da época. É igual na nossa época, há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, eu não sei se há 30 ou mais, que poucos tinham televisão, talvez uns 40 anos atrás. Nem todos tinham telefone residencial. Eu lembro que lá na Paraíba, meu pai morava em São Paulo, só tinha uma mulher no nosso bairro que tinha um telefone. Isso há 45 anos atrás. Aí ligava uma vez por mês, todo mundo corria para cada mulher para atender esse telefone. Era uma novidade, só tinha ela. Aí nós corria para lá, aquele monte de menino, tudo desse tamanho arrastando lá. Eu quero falar também, eu quero falar. Eu quero saber o que é isso. Então era desse jeito, irmãos. No tempo de Jesus tinha o luxo da época. Mas Jesus falou assim, olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Onde é que o Senhor mora, Jesus? Vem ver. Os apóstolos tinham um barquinho de pesca, com as redinhas rasgadas talvez. Mas resolveram ouvir a voz do mestre e seguir o mestre. Aleluia. Caminhar com o mestre. Glória a Deus. Continuar naquela vida, mas com o coração no céu, no reino de Deus. João Batista anunciou, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Jesus veio com a mesma mensagem. E está pregando para nós, irmãos. E Tiago continua pregando para nós. Versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Você está vendo, irmão, o que é que o Tiago está dizendo para nós? Isso não é uma palavra ultrapassada não, igreja. Isso não é uma palavra que Tiago pregou isso há 2000 anos atrás, não. Isso é uma palavra que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Tiago está dizendo que nós temos que ser pacientes, fortalecer os nossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Fortaleça o teu coração, igreja. Vamos fortalecer a nossa fé. Faça o que você tem que fazer durante a semana, mas que o teu coração esteja fortalecido em Cristo. Edson trabalha a semana toda, faça o que você tem que fazer, mas que o teu coração, a tua mente, a tua vida esteja no céu, focada no céu. Ailton continue trabalhando, Cristina continue fazendo os seus afazeres, Biro continue fazendo os seus afazeres, mas que o nosso coração esteja lá, irmãos. Não pare de trabalhar, não pare de sonhar, não pare de estudar, não pare nada, mas que o teu coração esteja lá. Cíntia, não pare de dar aula, não pare de ensinar, não pare de fazer essas coisas, mas que o teu coração esteja lá.
Lucas, ande 40 quilômetros, 80 para o teu trabalho, mas que o teu coração esteja lá, Lucas. Que Deus olhe para dentro do teu coração e veja algo diferente em tua vida, e que o desejo do teu coração seja realizado para a glória de Deus. Mas que o nosso coração esteja no Senhor, igreja. Que nós não perca esse foco, que é a nossa salvação. Satanás apresentou o mundo para Jesus. Jesus rejeitou. Talvez Satanás está apresentando o mundo para nós de outra maneira. Quando você vê que a promessa é grande demais, cuidado, vigie. Chega em casa e converse. Quando você vê que a proposta é encantadora, que você vê que Deus não está no negócio, cuidado. Faça como aquele moço do filme lá, que o patrão, o chefe dele quis, né? Olha, Javier, olha, você tem que falsificar essa nota aqui, porque eu preciso dessa mercadoria. Ele falou, senhor, mas eu não posso fazer isso. Você vai para casa, vem amanhã, você pensa. Ele chegou, começou com a esposa dele. A esposa dele quase que balançou, mas é o teu trabalho, Javier. Não, mas eu não posso fazer isso, não. É errado fazer isso. Aleluia. Aí ele voltou, todo se tremendo com medo. Chegou na frente do patrão. Pensou, Javier? Pensei. Eu não posso fazer isso. Eu preciso do trabalho, mas eu não posso fazer isso. O homem se levantou e com a cabeça baixa, pegou na mão de Javier. Você é o cara que eu preciso. Eita, Jesus. Glória a Deus. Olha, Glória a Deus. você é o homem que eu preciso, Javier. Glória a Deus. É isso que precisamos, irmão, só da graça e da presença do Senhor para as nossas vidas. Deus está fortalecido. Só isso que precisamos, igreja, da graça do Senhor. Deus nos testa. Deus coloca coisas no nosso caminho para saber se nós estamos com o coração nele. Aleluia. Versículo 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Olha o que é que Cristo está dizendo, irmão, para nós não queixar uns dos outros, para nós não reclamar, para a gente não apontar, para a gente não fofocar uns dos outros. Olha o que é que diz Pedro, capítulo 4, versículo 5, leia, irmão livre. Pedro 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5, o irmão Ailton, Apocalipse 22, 12. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Lê de novo. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Os quais, que praticar aquilo que está no versículo 9, há de dar conta para aquele que vai julgar os vivos e os mortos. Ele está falando de Jesus. Ele está dizendo de Cristo. O versículo 9 que eu li aqui diz assim, irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Por que é que eu vou queixar do irmão? Por que é que eu vou falar mal do irmão? Por que é que eu vou criticar a irmã? Por que é que eu vou inventar picuinha do irmão? O Miro leu aí, de novo Miro. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Nós que praticamos esse tipo de comportamento, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. Quantas pessoas estão sendo caluniadas, defamadas inocentemente? Miro, Ailton. 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está dizendo, eis que cedo venho, mas o meu galardão vou dar a cada um segundo a tua obra. Qual é a nossa obra? Qual é a tua obra? É isso que está no versículo do 9 aqui de Tiago? Ou a nossa obra é pregar o Evangelho, orientar as pessoas, orar pelas pessoas, pregar para as pessoas, desejar um bom dia para as pessoas, fugir de tentações, fugir de palavras que não agradam a Deus? Porque se nós praticar a justiça, nós temos um galardão do céu preparado para nós.
Nós temos coisas boas para nós. Ah, pastor, mas eu não sou pregador, não prego a palavra, então faça boa obra, como está dizendo aqui, como o irmão leu aí. Porque você tem um galardão para receber. Sabe aquela pessoa que você chega no trabalho, que você tem uma intimidade com ela, que você vai orientar a pessoa. A pessoa está passando uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade no casamento, uma dificuldade familiar, uma dificuldade financeira. Você é a pessoa que Deus vai escolher para orientar aquela pessoa com a palavra. O teu galardão está aí, meu irmão. Porque tem pessoas que quando você chega, meu casamento está em crise. Poxa vida, separa mesmo, rapaz. Larga essa mulher ruim. Deixa essa mulher, isso é um bicho feio. Você tem que ser o apaziguador. É você que tem que apagar aquele fogo. É você que tem que chegar e falar assim, poxa vida, quanto tempo de casado você tem? 20 anos, 10 anos, 30 anos? Não, pai, não faça isso não, meu irmão. Aguente mais um pouquinho. Talvez a sua esposa está cansada, é o estresse, ela está assim, a correria. É o estresse. Você lembra quando você conheceu ela? Ela era assim? Não, era uma doce pessoa. Ela foi contra, filho. Você comeu a carne, agora rola o osso. E vamos juntos caminhar. Você quer deixar a sua de 40 por uma de 20, a de 20 vai lhe dar trabalho também. Não compense, cuide daquela de 40, cuide daquela de 50. Ame ela, olha com outros olhos. O tempo passa, daqui a pouco você está um cagado também. Você pensa que é só a mulher que vai adoecer, que é só ela que vai estar com dor nas pernas, que vai estar cansada, você também vai estar. Eu passei agora há pouco aqui nesse posto aqui, irmã Cátia. Tem um posto aqui, não tem? É aqui, né? Na esquina. No retatório. Eu estava passando, eu vi um senhor trabalhando no posto. Irmão, mas eu vi a situação daquele homem, eu vou só um pouquinho da cama. Ele está assim, ó. Você viu, irmã Cátia? Eu fico desse jeito, irmão. Abastecendo, acho que eu não sei se foi um derrame, alguma coisa que aconteceu. O homem está com a língua o tempo todo para fora. Trabalhando, eu falei, meu Deus, o homem talvez até aposentado já é idoso, trabalhando, irmão, mas eu falei, Jesus Cristo, meu Deus do céu. Talvez fez muita fofoca, né? Quem sabe, irmãos, tem coisa na nossa vida, porque a Bíblia diz, o que você planta, você colhe. O que é que nós temos plantado, irmãos? Ah, poxa vida, fulano está daquele jeito, por que planta? Cuidado, irmão, com o que você está plantando, o que eu estou plantando. Chegar lá na frente, nós vamos receber isso. Nós temos que ter cuidado. Então, irmãos, nós vamos receber o galardão que Cristo nos deu, mas para a gente fazer o bem, orientar as pessoas. Oriente quando você puder. Não inflame, não põe fogo. Irmãos, vai chegando um tempo da nossa vida que a gente vai envelhecendo. Tá, eu vejo o Cíntia, o Lucas, é o casal mais jovem aqui da igreja. O Cíntia é muito bonita, o Lucas também, um galã. Mas vai chegar um tempo que a Cíntia vai envelhecer. O Lucas vai envelhecer. Vai chegar um tempo, por mais que a Cíntia malhe, ela vai envelhecer. Ela vai perder as forças que hoje tem. Porque a idade chega. E não é porque ela faz exercício, claro que o que ela está fazendo, ela está na frente aí, de muitos aí, 30 anos na frente. Eu até incentivo as pessoas a fazer o que ela faz. Porque isso ajuda demais. Lá perto de casa, na esquina tem uma pessoa que vem de Limeira. Ele vem fazer uma obra lá em Cosmópolis. Ele tem 71 anos, irmãos, eu não acreditei. Irmão meu, ele sozinho, trabalhando, rebocando, assentando o piso, fazendo contrapiso sozinho. Eu perguntei, o senhor trabalha só? Eu trabalho sozinho. Quantos anos o senhor tem? 71. Poxa. Eu falei, meu Deus, é uma lição para mim. Do jeito que eu estou, irmão, fora de brincadeira, sem exercitar, sem nada, eu tenho que ser real. Quando eu chegar a 70 anos, eu estou... É sério. É por isso que nós temos que cuidar da nossa saúde, da nossa vida. Eu tenho consciência disso. Se eu chegar àquela idade de 71 anos, se nós estivermos por aqui ainda, eu vou estar aqui, irmão, eu com 71 anos, mas Jesus está assim, irmão.
É sério. Deus renova. Deus renova. Deus renova, irmão, mas se nós não se cuidar, o físico, Deus renova o espírito, a alma da gente. Mas o físico, irmão, depende da gente. Tá? Deus renova, Deus cura, Deus faz tudo. Mas se a gente for aquela pessoa acomodada, a padaria ali na esquina pega o carro e vai buscar pão. Nós temos que fazer uma caminhadazinha, irmão. Isso faz bem para o corpo, coração, para a mente, para tudo. Eu tenho essa consciência. Pode ter certeza. Eu estou citando o Lucas mais assim porque eu sei que eles fazem exercício diariamente. Diariamente. Se você, quantos anos você tem, Cíntia? 33. Se você pegar uma pessoa de 33 anos que não faz exercício, bota para correr mais a Cíntia daqui lá na rotatória para ver quem é que chega primeiro lá. Se essa pessoa que tem 33 que não faz exercício, se ela não ganha infarto no meio do caminho, é sério, porque eu tenho por mim. Às vezes eu estou indo no meu trabalho, tem umas escadas para me subir, eu chego lá, aí eu tenho que fazer assim, ó. Às vezes tem que arrancar aqui, porque senão o coração vai parar. Aí tem uns caras no barrinho lá que já chegou, rapaz. É desse jeito, irmãos. Eu não sei porque eu estou falando isso. Mas eu preciso me policiar nesse sentido. Eu preciso, nós temos tempo para isso. Nós temos. Sabe por que nós temos? O irmão Ailton, eu vou dar um exemplo, pega o irmão Ailton aqui. Vamos dizer que uma empresa lá em Cajamar fala assim, Ailton, eu tenho uma proposta boa para você aqui. Que horas você chega no trabalho? Em casa? 5 horas. Você faz exercício depois das 5? É muito difícil. Tá, agora eu vou dar um exemplo. 5 horas, 5 e meia, a empresa fala, eu estou precisando de você aqui 7 horas. Ó, eu estou fazendo uma caminhada, eu vou encontrar você em tal lugar. Tu vai de pé encontrar o homem. Para negociar. Por que a gente não faz isso, irmão, para cuidar da nossa saúde? Tudo isso, irmão, é sério. Não faz academia, não gosta? Caminha. Eu não gosto de academia. Mas a caminhada faz bem para a saúde. A alimentação também é importante. Alimentação. Porque não é só a caminhada não, né, irmão? É as duas coisas. É a alimentação e o exercício E físico. o sono também, 8 horas de sono. Pronto, tá aí. Acabou. É isso que nós temos que fazer. Nós temos aqui na igreja uma nutricionista. É nutricionista, né? Ela está se formando. Quem? A Eva. É. Nutricionista. E temos lá como é que fala o nome? Educadora física. Educadora física. O que é que vocês querem mais, irmão? Irmã Eva? A irmã Eva passa a receita e a Cíntia bota vocês para correr. Amanhã vocês vão ver. Amanhã tem que começar. Pronto aí. É isso que nós temos que fazer. Peça orientação para a Eva. A Eva ainda não está assinando, não está receitando, mas ela tem uma boa indicação. Tá? A irmã Cíntia também é educadora física. Irmã Eva, eu estou assim e tal. A irmã Eva pode orientar você. Ela não vai passar uma receita, Passar um cardápio. mas passa um cardápio, passa uma coisa boa, passa um negócio bom. Tá bom? A irmã Eva passa o cardápio, a irmã Cíntia, bora meu filho, vamos quebrar essa gordura. E assim vai. Amém, irmão? Vamos finalizar aqui, irmãos. Versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago está dizendo que nós temos que tomar por exemplo a aflição e a paciência que esses homens tiveram no passado. E um deles é Jó, irmã Cátia. Olha a paciência de Jó. Jó perdeu tudo, irmão. Teve paciência, suportou a aflição, suportou os amigos, suportou os inimigos, suportou a família, a mulher, suportou tudo. Irmão, a base de uma casa é a esposa e o marido. Imagina se Vantuinha está ali numa luta danada e a irmã Fabiana, não, a cabeça do homem pira. Mas a mulher tem que estar aqui, ó, coladinha. Isso nós temos que aprender. Faltou emprego para o marido, irmãos? Não critica não, porque a cabeça do homem é difícil.
Ô meu amor, fica tranquilo, Deus vai abrir a porta. Nós vamos comer ovo aqui, nós vamos comer pão seco. Eu estou falando isso porque eu tive experiência disso no passado, irmãos. Quando eu cheguei em Cosmópolis há 26 anos atrás, eu passei por esse problema que eu estou falando aqui. E catar laranja, mas eu nunca fui catar laranja. Lá eu fazia comida, 5 horas da manhã, 6 horas, nós estávamos dentro do ônibus, aqueles ônibus de rural, comendo a nossa comida, 6 horas da manhã, para não perder tempo durante o dia. Os meninos tudo pequenininhos. Aldo nunca reclamou. Estava colado comigo. Então, irmãos, quando esse tipo de coisa chegar na sua casa, esposas, dê apoio para o teu marido. Se tiver um ovo, coma ovo, rasca o meio. Se tiver só pão, coma. Deus vai abrir a porta, Deus vai cuidar. Seja companheira, seja companheiro. Não é só num momento bom, não, é num momento ruim da nossa vida que a gente. É por isso que eu sempre falo para os casais, maridos, continue amando a sua esposa, continue cuidando dela, porque no momento dos pés de laranja era ela que estava comigo. No momento da necessidade, ela estava com você. Naquele momento difícil, o princípio da tua vida, quando casaram, era ela que estava com você lado a lado. Você não tinha um bom salário, você não tinha um bom emprego, você não tinha uma profissão, você ganhava um pouquinho, mas aquele pouquinho ela ajeitava tudo e vocês eram felizes. Parece que era mais feliz antes do que hoje. O que é que mudou? Agora que era para estar bem, que você tem uma profissão, que você ganha um pouco mais, que você está estruturado, o que é que mudou, irmãos? Não pode mudar. Nós temos que continuar os mesmos. O que muda é exatamente a barba branca do Miro, os cabelos brancos do Ailton, a barriga do Monteiro, do Vanderlei. Né? O que vai mudando é isso. Mas será que nós achamos que é só as mulheres que mudam? A gente não muda, não é? Porque a gente olha só para a mulher, está velha, está gorda, está não sei o quê, nem nós, pode um desse aqui. Irmãos, a gente tem que chorar no espelho também e falar, poxa vida, que bom que eu estou envelhecendo com a minha esposa. Que bom que ela está, os cabelos brancos dela tá, mas o meu também está. Poxa vida, a minha esposa está criando a papadinha aqui, mas eu também estou criando as papadas do lado aqui também. Ou a gente acha que é o bichão toda a vida? Não. Está entendendo? É isso que nós temos que fazer. É isso que nós precisamos fazer. E aqui para encerrar, já deu até o horário. Versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Tiago está dizendo, eis que temos como bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Estamos sofrendo? É os que sofreram, né? Os que sofreram atrás dos profetas, os discípulos, Jó, Isaías, Jeremias, esses homens que sofreram lá atrás por amor a Cristo, por amor a Deus. Jó que sofreu porque era fiel a Deus, perdeu filhos, perdeu propriedade, perdeu animal, perdeu tudo por amor a Cristo. É isso que Tiago está dizendo. Que nós temos que olhar para esses homens. Esses homens também tiveram tempos difíceis. E talvez nós não estamos passando nada de difícil na nossa vida. Um pouquinho de coisa que passamos, já queremos jogar tudo para cima. Não, irmãos. Jesus está dizendo, olha para trás. Olha o que Isaías passou. Olha o que Jeremias passou. Olha o que Jó passou. Olha a fé e a paciência de Jó. É isso, irmãos. Às vezes falta uma carne na tua geladeira, você já está se acabando. Faltou o ovo, já está morrendo. Faltou, poxa vida, cadê o feijão? Acabou, não tem dinheiro. Irmãos, olha a Bíblia o que é que diz para nós. É isso. Se a gente voltar alguns anos atrás, hoje nós estamos ricos, irmão. Quem é nordestino que sabe a dificuldade que passávamos lá no Nordeste. Aquelas casas de taipa, naqueles assuntos, tomando água de barril.
junto com os animais. Era a vaca bebendo ali, eu apanhando aqui na tumbuca aqui, ó. O jumento bebendo água do mesmo lugar que eu ia beber. Não tinha outro lugar. O almoço era um cuscuz com feijão e rapadura. Essa última frase aí é muito forte. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Olha, Isso fortalece a gente, né? Porque isso aí, meu irmão. Olha aí, ó. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportam a aflição. Ouvistes da paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Qual foi o fim que Jó teve? O dobro do que ele tinha, porque ele esperou com paciência. Jó recebeu o dobro de animais, de filhos, de tudo, irmãos, porque esperou com paciência. Poxa vida, perdeu o emprego, Deus vai te dar o melhor. glória a Deus. Lucas deu um exemplo esse dia aí. É só você colocar o coração no Senhor que Ele está cuidando de você. Que exemplo, hein? Exemplo. Ele foi forte, hein? Está entendendo? Versículo 12 para encerrar. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro tipo de juramento. Que ela está dizendo aqui para a gente não ficar jurando. Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. Não, irmão, nós não temos que jurar por nada. Ou é sim, sim, ou não. Quem quiser acreditar no que você falou, acabou. Meu irmão, eu juro por Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo no versículo 12. Olha aí. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Sejam, porém, o vosso sim, 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 e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Por que é que eu tenho que falar comigo? Miro, eu juro por Deus, Miro, que não foi eu que peguei aqui. Edson, eu juro por Deus. Está lá. Para que isso? O Miro não acredita, não acredita. O Edson vai acreditar em mim ou não vai acreditar? Eu vou te falar assim, ó. Eu vou te falar assim. Eu vou falar para vocês assim, sim, não, não. O que passar disso, procedência maligna. Por quê? Porque se não você jurar, é porque a sua palavra não tem crédito. Não tem crédito. Se você jurar, a pessoa acreditar, senão não acredita. Entendeu? Tem pessoas que ela é tão mentirosa que ela pode jurar por quem for e ninguém acredita. Pode ser por Deus, pode ser por quem for. É por isso que nós temos que ser um exemplo. E quando você falar, a pessoa fala assim, você falou, acredita. Mas tem aqueles trapaceiros, aqueles que mentirosos, aqueles fofokeiros, aqueles que as pessoas não acreditam de jeito nenhum. Poxa, o Vanderlei falou, eu vou acreditar. Eu não preciso estar jurando. Eu não preciso estar implorando para a pessoa acreditar em mim. É o teu caráter, é a tua vida, é você. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. E a Deus toda glória, né, irmãos? Glória Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus.